A Invicta enfrenta um desafio, incluir todos os cidadãos na sociedade. Mas será que na prática as pessoas de mobilidade reduzida têm bons acessos na cidade? A Câmara do Porto tem trabalhado nesse sentido. Desculpa. Podemos trazer uma água natural pela piscina? Não poder entrar no café da rua onde estuda é algo a que Vanessa Pinto está já habituada. Um erro médico durante o parto e uma operação que correu mal impediram-na de andar. Há 24 anos que tenta ser autónoma ao deslocar-se, mas os entraves que todos os dias enfrenta não ajudam. Eu todos os dias tenho obstáculos. O paralelo, por exemplo, porque não há manutenção do paralelo. Há passeios onde a minha cadeira não cabe. Há passeios que eu não consigo subir. O ideal era haver rampas, mas rampas eu só vejo rampas de acesso à garagem. E foram exatamente estas as principais falhas que, em 2013, a Câmara do Porto identificou durante a execução do mapa das acessibilidades: a falta de rampas, de passeios rebaixados e a estreiteza das ruas. O objetivo era contornar estes problemas na cidade, mas 3 anos depois, Vanessa acredita que pouco foi feito. Eu não vejo acessibilidade no Porto, ponto. O Porto é uma cidade que tem evoluído ao longo dos anos, sim, mas evoluído de uma forma muito lenta e muito conveniente às partes administrativas, em pontos em que os outros vão notar que a cidade está a mudar e não propriamente nos sítios onde toda a gente tem que passar, que basicamente é a cidade inteira. Um impasse que Vanessa considera discriminatório e que acredita ser fruto da pouca atenção dada às necessidades dos deficientes. Sinto-me discriminada de várias maneiras. Pelo simples facto de eu chegar a uma passadeira e não ter uma rampa, eu penso sempre que houve alguém que se esqueceu de mim ou de pessoas como eu. Mas acho que o povo português em geral não tem noção da falta de acessibilidade. E ninguém está preocupado com isso, por isso é que não se faz nada. Porque mais ninguém se preocupa a não ser quem precisa de mais acesso. E apesar dos altos e baixos que se atravessam no caminho, Vanessa segue em frente. O destino está escolhido. Um Porto acessível a todos. A Provedoria Municipal para o Cidadão Portador de Deficiência tem lutado pela igualdade. Em entrevista ao JPN, a provedora Lia Ferreira garante que a inclusão passa também pelo mundo digital. Boa tarde. Enquanto provedora municipal do cidadão com deficiência, que dificuldades é que ainda encontra na cidade do Porto? A cidade do Porto é uma cidade histórica. Quando nós falamos em cidades históricas, nós temos cidades com tradição de urbanismo já consolidadas, construídas e, portanto, já com todas as barreiras que poderiam existir, porque até então esta questão da acessibilidade não era equacionada. Isto são questões muito recentes que só surgiram em Portugal nos anos 80, já nos fins dos anos 80, portanto, até os fins dos anos 80, nenhuma cidade em Portugal realmente estava vocacionada para ser construída com acessibilidade e mobilidade para todos. Portanto, as dificuldades são muitas, são o legado histórico, urbanístico, e são a orografia do próprio terreno da cidade, que tem muitos declives, e isso nós não conseguimos realmente subverter. O que é que está a ser feito para que exista uma maior inclusão? O Porto está a trabalhar em diversas áreas, temos várias frentes de combate. Uma delas, sem dúvida, é a questão da acessibilidade na via pública. Não há nenhuma intervenção atual que seja feita sem que, ao passar por um rebaixo, ao passar por uma passadeira, o passeio seja rebaixado. Portanto, estamos a rebaixar tudo o que é passadeiras. Paralelamente, sempre que vamos intervir, intervimos com qualidade. Como é óbvio, a acessibilidade e a inclusão não se resume só ao espaço físico. E, portanto, o Porto está também com programas educativos inclusivos. Estão neste momento a trabalhar a carta de projeto educativo do município do Porto, no qual se prevê ações educativas inclusivas. Temos um concurso para as crianças para as sensibilizar de o que é isto de construir para todos e uma escola para todos, e vamos tendo muitas outras frentes de combate que
porque realmente as áreas são todas e mais algumas, porque tudo é inclusão. Tal como o sistema de itinerários acessíveis que apresenta um site onde podemos aceder aos caminhos que têm menos obstáculos, acha que o futuro da inclusão passa pelo mundo digital? O futuro da inclusão também passa pelo mundo digital, e muito, né? Porque o desenvolvimento tecnológico vem precisamente resolver necessidades, e se não existisse a necessidade, certamente que não teríamos a evolução tecnológica. Vem resolver muito, nomeadamente na comunicação, para cegos, para surdos e para informação de pessoas em cadeira de rodas, que realmente se querem deslocar na cidade e pretendem informação em tempo real. Para além disso, há toda uma conjuntura de aspectos que a tecnologia vai resolver, mas não vai resolver tudo. Há sempre questões que não passam pela tecnologia. É sim um aumento muito grande de respostas, mas nunca vai ser a totalidade. Obrigada. Esta foi a conversa com Lia Ferreira, provedora municipal do Cidadão com Deficiência. O desporto é essencial para uma vida saudável. Em algumas escolas, o desporto adaptado faz já parte das aulas de educação física. Não é assim, Cláudia Aragão? Exatamente, Mónica. Praticar desporto pode trazer muitos benefícios, tanto a nível social como também psíquico e físico. Mas na Escola Secundária Filipa de Vilhena, onde nos encontramos agora, as aulas de educação física têm uma componente extra, o desporto adaptado. Neste momento está a decorrer uma aula de bóssia e de voleibol sentado com uma turma do 12º ano, composta por cerca de 20 alunos que não têm qualquer tipo de deficiência. Muito bom dia, professor Luís Moreira. Qual é a importância de mostrar este tipo de modalidades a alunos que não têm deficiência? É exatamente fazê-los sentir a dificuldade que há ou as limitações que podem existir para as pessoas que de alguma maneira têm alguma limitação. E nós que não temos nenhuma limitação, passando por estas vivências, vamos passar por experiências que já às tantas são enriquecedoras e, acima de tudo, levam a que haja a noção das limitações e, ao mesmo tempo, que sentem as pessoas quando estão a jogar numa situação em que, não tendo limitação, vão sentir que há solicitações a nível do corpo completamente distintas. Que feedback é que tem por parte destes estudantes? Neste caso presente, não é a primeira vez que estão a contatar, ainda não tenho um feedback nenhum, mas pelo que podem ver, eles estão a reagir bem, estão a ter noção exatamente do que é uma modalidade que é uma adaptação de uma modalidade normal tipo voleibol, e outra modalidade, que é o bóssia, que apenas tem a ver com uma modalidade que foi criada especificamente para uma modalidade adaptada. E, portanto, o que está a acontecer é eles, ao viver estas experiências, estão a sentir, não só a nível tático como a nível técnico, mais no caso do bóssia, maneiras diferentes de jogar, locais de onde jogar. A nível do voleibol é exatamente eles terem noção de que é o voleibol normal e sentirem que é bastante diferente, terem uma limitação, por exemplo, no caso do voleibol sentado, em que a regra diz que, por exemplo, as nádegas têm que estar sempre permanentemente em contacto com o solo. E, por exemplo, se não têm ação nas pernas, não as podem cruzar, não as podem afastar. E é essa uma das coisas que eles estão a sentir mais dificuldade, como é perfeitamente normal. Portanto, como principais dificuldades é a adaptação do corpo à modalidade. Exatamente, é isso mesmo. É eles sentirem que, a nível muscular, a nível articular, as solicitações são completamente distintas. E daí nós sabermos que muitas vezes é normal acontecer que jogos em que se fazem, por exemplo, voleibol sentado, pôr indivíduos normais a jogar com quem está habituado a fazer vôlei sentado, vai provocar exatamente que normalmente quem faz vôlei sentado ganha sempre, porque são solicitações completamente distintas e que têm que ser também treinadas e praticadas. Muito obrigada. Foi um exemplo de uma aula de educação física diferente, onde jovens que não têm qualquer tipo de deficiência podem explorar o desporto adaptado e assim também abrir os seus horizontes. Cláudia Aragão, na Escola Filipa de Vilhena, onde as aulas de desporto adaptado são já uma realidade. Se há alunos com necessidades especiais que têm as condições necessárias para um bom desempenho escolar, outros nem por isso. Na Escola Rodrigues de Freitas, também no Porto, pedem-se os manuais em braille no início do ano. Alguns só chegam no terceiro período. Porto Editora, publicação em volumes, do Centro de Recursos
da Educação Especial. É este o único centro a transcrever manuais escolares para Braille, mas ao que tudo indica, não é suficiente. Eu, por exemplo, lembro-me que na primária os meus livros demoravam imenso tempo a chegar. Estávamos a meio do ano e os livros ainda estavam a chegar. Isso ainda acontece aqui na escola, às vezes. Estamos a meio do ano e os livros chegam. E que se refere então, os heróis vão, os heróis vêm, os heróis estão. Que é então a efemeridade do conceito de herói e o que é, afinal, que é essa uma espécie de epígrafe do Chantoné, não é? Eles normalmente aqui na escola aproveitam manuais. Por exemplo, se o manual adotado pela escola for um que eles já tenham cá, eles aproveitam isso e nós já temos alguns manuais, ou seja, nós ficamos com os manuais que outros já usaram, alguns deles, e é só fazerem o pedido de outros. Pedidos que tardam na resposta e deixam um longo caminho de espera aos alunos invisuais. Desde que eu estou na educação especial, e já lá vão muitos anos, que esse problema persiste, porque nunca foi possível que os livros chegassem atempadamente às escolas. De modo geral, e a maioria mesmo, eu posso dizer o que é, a maioria, não tem os livros quando começam as aulas. Um problema que o JPN fez chegar junto da Direção-Geral da Educação, mas para o qual não obteve uma resposta. Ainda assim, o Ministério deixa uma garantia. O Ministério da Educação está a efetuar um processo de contratação de recursos humanos para adaptação e transcrição Braille. Acreditamos que as medidas indicadas vão permitir aumentar a produção de manuais escolares com impacto óbvio na expedição e na recepção dos mesmos pelos alunos. Em Portugal, o sol, quando nasce, é para todos. Entretanto, permanece a esperança e o atraso na chegada dos manuais escolares em Braille. Espaços para a inclusão de pessoas com deficiência estão a ser dados, mas o caminho ainda é longo. O noticiário de JPN fica por aqui e volta para a semana com mais um tema.